Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e a gente está começando agora a nossa aula sobre forças, os princípios fundamentais da dinâmica, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro vamos definir, o que é a dinâmica, tá? Eu peguei aqui uma definição do famoso Ramalho, tá? Os Fundamentos da Física, livro excelente, tá? Para nível ensino médio. Então vamos ler essa definição. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou modificam. Como assim? Basicamente, gente, a gente já estudou a cinemática. A cinemática é o estudo dos movimentos dos corpos. A dinâmica é como se fosse a explicação do porquê aqueles movimentos aconteciam da forma que a gente estudou. Então, quando a gente via um corpo que estava parado e tinha uma aceleração e começava a ganhar velocidade, a dinâmica vai explicar por que ele ganha essa aceleração, tá? Então, se eu tinha um corpo que estava em equilíbrio, a dinâmica vai explicar porque ele estava em equilíbrio, tá? Então, basicamente, a dinâmica vai vir como um complemento da cinemática, uma continuação, belezinha? E, basicamente, a explicação de tudo isso é o conceito de força. Então, vamos lá, gente. O que é força? Primeiro, força é uma grandeza vetorial, beleza? Então, assim, é importante que a gente saiba que quando a gente fala de força, eu não posso simplesmente falar só o valor dela, beleza? Então eu falo assim, por exemplo, ó, eu tenho uma caixinha aqui e eu fiz uma força de 30 newtons nessa caixinha. Newtons a gente já vai falar que é a unidade da força. O que acontece com a caixinha? Não dá para saber, certo? Bom, será que eu fiz essa força para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, né? Para a gente saber o que vai acontecer com essa caixa, a gente precisa saber para onde, qual a direção e o sentido dessa força, beleza? Então toda a grandeza que a gente precisar indicar isso, direção e sentido, é uma grandeza vetorial, tá bom? Então beleza, é uma grandeza vetorial. E a força representa a interação entre corpos, tá? Então a gente nunca vai ter uma força surgindo sozinha. Então tem um corpo isolado e do nada aparece uma força nele. Não. Se ele está sentindo uma força, quer dizer que um segundo elemento fez essa força nele, tudo bem? E a gente vai ver que essa força, ela é sentida mutuamente. Então, se esse primeiro elemento fez a força nesse, tá? Ele vai sentir também essa força devolvida. A gente já vai falar isso nas leis de Newton. Então, pensa que força é uma interação entre corpos, beleza? E não uma característica do corpo ou do espaço, tá? E qual que é o objetivo das forças? As forças servem para acelerar, deformar e equilibrar corpos, beleza? E o principal que a gente vai focar aqui é a questão de que força serve para acelerar corpos, beleza? Esse vai ser o principal motivo pelo qual a gente vai estudar aqui as forças, tá bom? E a unidade de força é o Newton, né? Em homenagem ao nosso grande Newton aí, fechou? Então, toda vez que eu falar 30 newtons, tá? Então, vê no vestibular. Ele falou, ó, 30 newtons, 15 newtons. A gente, pela unidade, já identifica que ele está falando de força, tá bom? Beleza, gente. Então, agora a gente já definiu o que é força, vamos classificar ela. A gente tem duas classes principais de forças, tá? As forças de contato e as forças de campo, beleza? O que é uma força de contato? O próprio nome já disse. Como eu falei, força é uma interação. E uma força de contato é uma interação que eu preciso de contato para acontecer, tudo bem? Então, por exemplo, se eu vou dar um soco em alguma coisa, eu preciso encostar nessa coisa, eu não consigo dar um soco à distância. Faz sentido? Então, o que a gente tem de exemplo de força de contato? A gente vai ter, por exemplo, a força de tração, a gente vai ter a força de atrito, a gente vai ter a força elástica, tudo bem? A gente tem diversas forças. A gente vai ter, por exemplo, aqui a força normal. E é essa a primeira que eu vou falar, tá? A gente pode ter outros tipos de força, mas vamos definir o que é uma força normal. Até porque, se a gente sabe o que é força normal, a gente entende que ela pode ser expandida para uma compreensão mais geral, vamos dizer assim, tá? O que é força normal? Primeiro eu vou dizer, gente, o que quem já estudou essa matéria grava do que é força normal. Força normal é uma força de contato. Muita gente decora que força normal é força de contato. Só que muito cuidado, gente. Tem muito exercício que vai pedir a força de contato, por exemplo, de uma superfície em um bloco. E muita gente acha que essa força é a normal, tá? Então decora que normal é só força de contato. Só que, o que acontece? Normal é uma força de contato? É. Porém, ela é especificamente a força de contato que é perpendicular à superfície que está fazendo esse contato, tudo bem?
Como assim? Imagina que eu tenho aqui, ó, esse bloquinho e eu tenho uma superfície pretinha embaixo dele, certo? Basicamente a força normal é a força que essa superfície faz perpendicular a ela, tudo bem? Ó? Então se a gente estender essa força, a gente vai ver aqui, ó, que faz 90 graus. Essa é a força normal. Outra coisa errada que muita gente decora, e essa é muito errada. A normal é igual ao peso, tá? A gente já vai falar de peso, mas quem já estudou muitas vezes decora que normal é igual a peso. Mais pra frente eu vou falar o porquê não é e porquê a normal não tem nada a ver com o peso, tudo bem? Então o normal é o quê? É a força de contato perpendicular à superfície. Então, se eu tiver uma superfície assim inclinada, a minha normal ela vai apontar assim, ó, na diagonal. Como eu sei? Porque se eu estender essa força, ela tem que fazer 90 graus com a superfície. Se eu tenho um bloco que está aqui, ó, encostado numa parede, a normal aqui, ó, ela vai apontar para esse lado aqui, ó. Se eu estender essa força, basicamente ela faz 90 graus. Ah, Eufrásio, mas qual que é a fórmula para calcular normal? Gente, não existe fórmula para calcular normal. Como eu falei, muita gente pensa que normal é igual ao peso, tá? E quem já viu peso, já sabe que peso é igual a massa vezes gravidade, e muitas vezes o pessoal acha que normal é igual a mg, e assume isso como uma verdade, mas isso aqui é total mentira, gente, tá? Eu falo que assim, eu vou repetir isso depois, né, na nossa aula de força-peso, mas a normal e o peso têm tanto a ver, elas têm tanto em comum como eu e uma pessoa aleatória andando na rua, tudo bem? A única coisa em comum é que eu sou uma pessoa e a outra pessoa aleatória andando na rua também é uma pessoa, mas a gente não tem nada em comum, beleza? A gente nem se conhece, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então já tira essa ideia de que normal é igual ao peso, tira essa ideia de que normal, a definição normal é a força de contato. Porque a gente vai ver que existem outras forças de contato. Por exemplo, um spoiler. O atrito, gente, é uma força, é outra componente da força de contato, tudo bem? A diferença é que a normal vai ser perpendicular à superfície e o atrito vai ser paralelo à superfície, tá bom? Beleza. Então, a gente vai falar depois, né, em atrito sobre isso, tá? Mas gravem aí, força normal é essa a ideia. Toda vez que eu tenho superfície encostando, a gente tem que marcar essa forcinha, tá bom? Agora vamos falar das forças de campo. O que são forças de campo? Enquanto forças de contato são forças que você precisa ter o contato para que ela ocorra, tá? A força de campo você não precisa de contato. Isso parece esquisito, né? Nossa, seu frase, então é tipo o exemplo que você deu de dar um soco sem encostar em alguém? Mais ou menos, tá? No caso do soco, eu preciso ter o contato. Mas, por exemplo, quando você pega um ímã de geladeira, você precisa encostar o ímã da geladeira na geladeira para você sentir que tem uma força ali acontecendo, uma interação? A gente sabe que não, né? Para quem nunca testou, pega um ímã de geladeira, tá? Ou brinca, né? Compra 2 ímãs, né? E você começa a brincar. Você vê que quando você aproxima, mesmo sem encostar, você tem uma interação ali entre esses ímãs, por exemplo, ou uma repulsão, né? Uma atração ou uma repulsão. Então a gente tem alguns tipos de força que são de campo, que você não precisa da interação e que elas meio que ocorrem mesmo quando você tem um espaço ali que aparentemente não tem nada, tá? Então a gente vai falar da força gravitacional. Força gravitacional é o quê? É a famosa força peso. Mais pra frente a gente vai falar de uma tal de força elétrica. E mais pra frente também a gente vai falar de uma tal de força magnética. Tudo bem? Essas são as principais forças de campo que a gente vai comentar aqui no curso, tá? E principalmente nesse bloco de forças a gente vai falar da força peso, tá bom, gente? Então, basicamente é isso, tá? Por que chama força de campo, tá? Qual que é a ideia? Pensa assim, ó. De uma forma genérica, vamos pensar assim, ó. Imagina que eu tenho um corpo A, tá? E aqui eu tenho um corpo B. Quando o corpo A está sozinho, tá? Esse corpo aqui está sozinho, ele não sente nada, beleza? Agora, imagina que assim, eu peguei esse corpo B, tá? Que ele estava aqui fora, certo? E aí o corpo A não estava sentindo nada. Então, por exemplo, esse espaço aqui que eu estou pintando de vermelho, ele não tem nada, concorda? Aparentemente. Ele é só um espaço vazio, beleza? E basicamente o que eu vou fazer, né? E também, né, claro, o espaço que o A está preenchendo ali, ele é um espaço normal, ele não está sentindo nada. Só que no momento que eu coloco aqui, onde eu tinha colocado aquele pontinho vermelho, eu coloco um ponto B,
Se isso aqui, tá? Vamos supor que isso aqui são ímãs, tá? Isso aqui é um ímã 1, isso aqui é um ímã 2. Basicamente, a gente vai ver que pode ocorrer uma atração entre eles, tá? Você vai sentir que eles querem se juntar. Aí, o que a gente pode pensar? Pô, pera, quando o corpo B não estava ali, não tinha aparentemente nada, certo? Aparentemente. Mas quando eu coloquei o ponto B naquele ponto, certo? Simplesmente apareceu uma interação, mesmo sem ele se encostar, certo? E de repente, olha só, se eu arrancar o corpo A daqui, essa força F, ela some. Então, pera, olha só, vamos fazer a retrospectiva. Se quando o A estava aqui e o B estava aqui, eu indiquei esse pontinho vermelho, falei que não tinha nada, parece que na verdade tem, certo? Porque olha só, se esse ponto não tinha nada, como é possível quando eu coloco o B aqui, ele do nada sentir uma interação? E quando eu tiro o A, certo? Ele não sente mais. Então quer dizer que a presença do A aqui, ela modificou de alguma forma aquele pontinho vermelho, tudo bem? Então quando o A não está aqui, o pontinho vermelho não tem nada. Quando está aqui, o que eu criei? Eu modifiquei esse espaço, inclusive todo o espaço ao redor dele, beleza? Então a gente diz que eu criei em torno do A um campo. E esse campo ele pode ser de uma natureza gravitacional, magnética ou elétrica. Então já vai maturando aí a ideia de campo, tá? Então campo tem a ver com uma característica do espaço que é modificado por algum corpo que tem algum tipo de natureza ali. E aí basicamente, a partir do momento que o meu espaço ele tem um campo, beleza? Quando eu coloco um outro corpo, eu passo a ter uma interação entre esses dois corpos à distância. Por isso que é uma força de campo, tudo bem? Então eu gastei um tempinho a mais, tá, gente, para explicar essa ideia da força de campo, porque isso aqui vai ser extremamente importante, principalmente quando a gente chegar na elétrica e no eletromagnetismo, tudo bem? Vocês já entenderem a ideia de força de campo, beleza? Legal. E aqui, para a gente, né, terminar a classificação aqui das forças, a gente vai falar sobre força resultante. O que é força resultante, gente? Se a gente tem um corpo, tá? Imagina que a gente tem um corpo, determinado corpo aqui, e existem várias forças aplicadas nele. Tem uma força 1 que puxa esse corpo para cima, tá? Vamos colocar esse corpo aqui um pouquinho mais para o lado. Tem uma força 1 para lá, tem uma força 2 para cá. Tem várias forças, beleza? Vou colocar só 4 aqui para exemplificar. Aí, beleza, eu tenho 4 forças aqui. O que é importante primeiro perceber? Você percebe que em cima de todos os Fs eu coloquei uma setinha. A setinha em cima representa que eu estou falando de grandezas vetoriais. O que é a força resultante? Resultante vem de resultado, tá? Então a ideia da força resultante é que é como se fosse o resultado de todas as forças. No exemplo mais simples, se alguém me puxa para um lado e alguém me puxa para o outro com a mesma intensidade, eu meio que vou ficar no mesmo lugar, tudo bem? Eu vou ficar em equilíbrio, vamos dizer assim. Né? Se eu estava parado, eu vou continuar parado, porque essa força se cancelou com ela, né? É uma disputa, é um cabo de guerra, beleza? Então, nesse meu exemplo, a força resultante seria 0. Se por acaso as duas forças se direcionassem para o mesmo lado, eu teria uma ajuda das duas, eu conseguiria puxar com mais força, eu somaria essas forças. Tá vendo a ideia da força resultante? Eu estou meio que pegando várias forças e achando um resultado delas. De uma forma generalizada, a gente vai escrever então que força resultante é um vetor e ela é a soma de todas as forças aplicadas em um corpo. F3 mais F4. Só que cuidado, essa soma não é uma soma algébrica, tá? Essa soma é uma soma vetorial. Então a gente já falou que soma vetorial a gente resolve com geometria. Beleza? Então a gente tem que ver. Então, por exemplo, quando estava em sentidos opostos, eu subtraí. Quando estava no mesmo sentido, eu somei naquele meu exemplo. Vamos colocar aqui, ó, que se tiver mais forças, vai até uma força Fn aqui. Tudo bem? Eu posso ter N forças. O que é importante a gente perceber? Muita gente, né, já me perguntou assim, pô, Eufrásio, mas força resultante então é uma força de contato ou uma força de campo? Gente, força resultante é uma coisa, esses tipos de forças são outros, tá? Então, basicamente, eu falo assim, força resultante é como se fosse um cargo, tá? E as outras forças de contato e as de campo é como se fossem pessoas, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho o cargo de prefeito. Prefeito não é uma pessoa,
tudo bem? Mas eu posso ter diferentes pessoas que ocupam esse cargo. Faz sentido essa ideia? Por exemplo, a tração pode ser uma força resultante? Pode. A força-peso pode ser uma resultante? Também pode. A força elétrica? Também pode. Eu posso ter o peso e a força elétrica juntas sendo uma resultante? Eu posso, tudo bem? Então pensa, a resultante, ela não é bem uma força, ela é o resultado de várias forças que são aplicadas em um corpo, beleza? É muito importante ter essa ideia, porque tem muita gente que vai marcar as forças num corpo, marca todas as forças aqui, ó, F1, F2, F3, F4 e bota aqui também, e tem também a força resultante. Pô, totalmente errado, porque aí você está colocando meio que no mesmo patamar, tudo bem? Você está botando um cargo junto com as pessoas, só que não, beleza? Então a força resultante é só o resultado delas, ok? Agora, tá? Que a gente já falou sobre a classificação das forças, sobre força resultante, né? A gente vai falar agora das leis de Newton, leis do Newton, beleza? Então, a primeira lei que a gente vai ter é a lei da inércia, gente. Tá, o que é a lei da inércia? Vamos ler. Um ponto material com resultante de forças igual a zero está sempre em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E eu chamei aqui de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Qual que é a ideia, gente? Todo corpo tende a estar no equilíbrio, tá? E a primeira coisa que você já tem que tirar da cabeça, equilíbrio não significa estar parado, tá? A gente tem uma concepção da vida que as coisas tendem a sempre parar. Se eu pego um livro, eu jogo ele numa mesa, uma hora ele vai parar. Mas ele parou, gente, não é porque o natural dele seria parar, é porque teve alguma força que fez ele parar, entende? Então, o que a lei da inércia está dizendo? Supondo uma situação que eu não tenho força resultante sobre um corpo, basicamente a tendência dele é manter o movimento que ele tinha anteriormente, tudo bem? Por quê? A gente vai ver na segunda lei que força gera aceleração. Aceleração significa mudança de velocidade. Quando eu não tenho força resultante, eu não vou ter aceleração. E se eu não tenho aceleração, minha velocidade não varia. E aí pensa comigo, se eu tenho um livro, uma bolinha que estava se movendo assim, ó, com uma velocidade v, e de repente ela parou, basicamente teve aceleração, teve mudança. Se teve aceleração, teve força, ok? Então a ideia, gente, é aquilo que eu já falei também em cinemática. O movimento e o repouso são coisas relativas, tá? Então, nada está absolutamente em repouso ou absolutamente em movimento, tudo bem? Tudo depende do referencial. E a ideia do equilíbrio é que eu posso estar tanto no repouso ou com movimento retilíneo e uniforme. E por que ele tem que ser retilíneo? Porque se eu tiver mudança de direção e sentido, eu estou tendo aceleração, estou tendo mudança do vetor, tá? E se eu tiver mudança no módulo, eu também estou tendo outro tipo de aceleração. Então, retilíneo significa que eu não mudo direção e sentido, e uniforme significa que eu não mudo o módulo, beleza? Qual é o exemplo da vida ou frase que eu consigo ver a inércia acontecendo? Quando a gente está dentro do busão, por exemplo, né? A gente está lá, certo? O busão está andando numa direção. De repente, esse busão, ele freia. Então, qual que é a ideia? Quando o busão está andando e ele freia, basicamente a nossa tendência é continuar indo para frente, tudo bem? Porque o nosso corpo estava em movimento, né? E o ônibus parou de repente. Então a nossa tendência natural é a continuar o movimento que a gente estava anteriormente. Então a nossa tendência é ir para frente. Isso que é inércia, tudo bem? Essa é basicamente a ideia. Um exemplo importante, mas, gente, tem milhões de exemplos da inércia agindo, tá? Então essa é a primeira lei, ok. Quando a gente entende bem a inércia, tá? Parece uma lei simples, talvez, mas, gente, se vocês entendem isso, vocês entenderam tudo, tá? E com a segunda lei, eu vou fazer um diagrama que vai ser o diagrama mais importante de todos da dinâmica, tá? E é um diagrama muito simples que eu faço aqui, tá? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Em outras palavras, vamos escrever isso aqui na forma de expressão, né? de fórmula. O que eu estou dizendo? A gente está dizendo que a força resultante, ou resultante das forças, é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida pelo corpo, sendo que a aceleração também é um vetor. Belezinha? Vou fazer um quadradinho mais reto aqui. Certinho, gente? Então, o que significa, gente? A aceleração é igual a
a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Massa é um escalar. Aceleração e força resultante são vetores. Como a massa, gente, é sempre positiva, basicamente força resultante e a aceleração sempre tem mesma direção e sentido. Tudo bem? Eu gosto de falar que eles são tipo casados, tá? Então se eles têm mesma direção e sentido, então se assim, ó, se eu tenho uma força resultante para lá, eu tenho uma aceleração para lá. Se eu tenho uma aceleração para cá, eu tenho uma força resultante para cá. Se eu não tenho força resultante, eu não tenho aceleração. Então um não desgruda do outro. Pensa que essa é a ideia. E basicamente eles têm uma diferença que é um produto aqui. Por exemplo, se essa massa for 2, eu tenho então que o vetor força resultante é 2 vezes o vetor aceleração, beleza? Então a massa aí só vai mudar a relação dos módulos da força resultante com a aceleração. E com essa expressão a gente consegue descobrir muita coisa, tá? Então às vezes eu vou dar um exercício de cinemática, mas que em vez de eu dar aceleração, eu dou a força e a massa do corpo. A partir disso eu consigo achar a aceleração e resolver problemas de movimento, como a gente viu em cinemática, tá? E qual é o diagrama que eu prometi para vocês e eu vou colocar aqui, ó. Basicamente, gente, eu quero que vocês entendam que a força resultante é o que gera a aceleração. E a aceleração é o que gera variação da velocidade. E eu vou colocar essa variação aqui, ó, vetorialmente, tudo bem? Então, por que esse diagrama é tão importante? Nossa, Eufrásio, mas é muito simples, né? Nossa, força gera aceleração que gera variação. Só que, gente, se a gente entender isso com profundidade, a gente entendeu muito bem a mecânica, tá? Então, toda vez que a gente vê que existiu uma variação no vetor velocidade, ou seja, essa variação pode ser em módulo, pode ser em direção, pode ser em sentido, tudo bem? Eu sei que houve também uma aceleração, tá? E se houve uma aceleração, quer dizer que teve alguma força resultante. Beleza? E isso aí é extremamente importante para a gente entender problemas complexos. Então, para a gente entender, tá? A gente vai ter problemas que às vezes vai confundir. A gente vai pensar às vezes, tá? O que eu estou dizendo aqui, confusões comuns, tá? Então, por exemplo, eu tenho um movimento, um corpo que está em movimento, está aumentando a velocidade e de repente a força resultante fica 0. O que acontece com o corpo? Muita gente fala assim, o corpo vai parar, porque se a força resultante é 0, não vai ter mais velocidade. Só que, ó, se eu entendo o diagrama, eu sei que se a força resultante é 0, eu não vou ter mais aceleração, certo? Se é x aqui, é x aqui. E se eu não tenho aceleração, eu não tenho variação na velocidade, ok? Tudo bem? Então, ó, se eu não tenho variação, aquele corpo que estava se movendo, ele vai continuar se movendo. Inércia, beleza? Então a gente não confunde. Outra confusão comum, tá? Vou fazer um desafio para vocês. Tem uma caixa se movimentando para a direita, beleza? Eu te pergunto, para onde aponta a força resultante nesse corpo, beleza? Que muita gente vai responder, e talvez você tenha respondido aí de onde você estiver assistindo. Você pode falar, se o corpo está indo para a direita, é claro que tem uma força para a direita, certo? Errado. Como você sabe que tem uma força para a direita? Primeiro, a força, ela está associada com a velocidade? Eufrásio, tá aí, ó, força e velocidade. Não, aqui a força está associada com a variação da velocidade, certo? Ou seja, tem como ter velocidade sem ter força? Claro que tem. Se a velocidade for constante, não tem força resultante. Ou seja, nesse meu problema aqui, eu não sei, a resposta é não sei. Pode ser que a minha força resultante seja 0, e aí essa velocidade seria constante. Pode ser que minha força resultante de fato seja para lá, aí a minha velocidade vai aumentar cada vez mais. Ou pode ser que o meu corpo vá para lá e minha força resultante seja no sentido oposto. Por que não? Pô, mas tem como a força ser para um lado e a velocidade ser para o outro? Claro, força está associada com aceleração. E a gente falou que quando eu tinha velocidade para um lado e a aceleração para o outro, eu tinha um movimento retardado. É um movimento que o corpo freava, tudo bem? Eufrásio, entendi. Então cuidado, gente. Tem muita gente que coloca aí nos problemas assim, o exercício fala, um corpo está subindo uma rampa, né? Exemplo clássico, já vi vários alunos com essa dúvida.
marque as forças no corpo. Aí o aluno vai lá. Pô, tem a força peso. A gente vai falar depois, né, da força peso. Mas a normal vocês conhecem, ó. Tem a força normal, que ela é perpendicular aqui à superfície. Aí, como o corpo está subindo, tem uma força para cima também. Aí eu pergunto, que força, gente? Quem disse que porque ele está indo para cima tem força para cima? Não, não tem. Se ele não falou que tem alguém empurrando, não. Então não existe força aqui, beleza? Pode ser que eu lancei o meu corpo e ele está subindo a rampa, mas a resultante aponta para baixo da rampa. A gente vai ver que tem, né? Vai ficar uma resultante aqui para baixo, tá? Isso a gente vai ver posteriormente. Mas o ponto é, gente, força não gera velocidade. Força resultante gera variação na velocidade. E é por isso que eu bato muito nessa tecla de que muito aluno fala, já entendi a frase, mas muitas vezes confunde, tá? Porque não é tão trivial assim, não é tão intuitivo como parece, tá? Então, o intuitivo é, se eu tenho velocidade para um lado, eu tenho força para esse mesmo lado. Essa é intuitivo, mas que tá errado, tudo bem? Então, fiquem com essa ideia, esse diagrama, eu fiquei bastante tempo falando dele, então foca nisso e sempre volta nesse ponto aqui para ver se você entendeu de verdade, tá bom? Para a gente terminar aqui as leis de Newton, a gente vai falar da terceira lei. A terceira lei é a lei da ação e reação, tudo bem? A lei da ação e reação é uma lei que assim é até meio popular, todo mundo fala, né? Para toda ação tem uma reação. E aqui é meio que isso mesmo, tá? Quando eu tenho ação e reação, eu preciso ter o envolvimento de dois corpos. E, gente, ação e reação tem a ver com dois corpos, tá? Não tem a ver com 3, 4, beleza? Então, é o papo do A com B e do B com A, tudo bem? Não tem essa de, o A fez no B, o B fez no C, o C devolve no A. E aí eu vou fazer um trio aqui, não. Ação e reação é, o A faz uma força no B, o B devolve essa mesma força no A. Quer ver? Se você der um soco na parede, bom, a parede vai sentir, pode ser que você danifique a parede, mas a sua mão também vai danificar, certo? Com a mesma força que você socou a parede tipo te socou, tudo bem? Sua mão ficou doendo lá, tá? Então pensa assim, a força é uma interação sempre em pares, beleza? Então toda vez que eu tenho uma força feita, tá? Um corpo A fez uma força no B, essa força é meio que devolvida, ou assente também essa interação, tudo bem? Então não é só um caminho de ida, é ida e volta, beleza? Então se o A fez uma força aqui, por exemplo, uma força F no B, vai existir aqui uma força, pelo sentido aqui, eu vou colocar uma força menos F, beleza? Então qual que é a característica de paração e reação? Eu tenho mesma intensidade, tudo bem? Então, pensa, gente, uma coisa é, mas vocês podem pensar assim, ó. Pô, mas você dá o soco na parede. A parede muitas vezes nem acontece nada e sua mão tipo quebra. Então a força que a parede fez na minha mão foi muito maior. Só que na verdade essa ideia ela não está muito certa, porque assim, ó, quando eu dou um soco na parede, eu sinto a mesma força que eu botei na parede, eu sinto de volta. O problema é que assim, a parede tem uma massa muito maior, ela é muito mais resistente do que minha mão. Então aquela mesma força é muito mais sentida pela minha mão do que pela parede. Mas ainda assim a força, ela é igual nos dois corpos, tudo bem? Então tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Beleza? Então é muito importante isso. Então se a ação tá para lá, a reação tá para cá. E também tem que ser forças de mesma natureza. Ou seja, se a ação é de contato, a reação é de contato. Se a ação é de campo, a reação tem que ser de campo também. Tudo bem? Não posso ter uma ação de contato e uma reação de campo. Beleza? E outra coisa, gente. Para ação e reação nunca se cancelam. Porque muita gente fala, eu tenho F para lá, F para cá. É tipo a ideia do cabo de guerra, aí cancela, né? Então eu sempre brinco com a ideia de assim, putz, a minha mãe um dia, né, ela foi pedir para eu ajudar numa arrumação da sala e ela falou, pô, empurra o sofá lá para mim, filho. Aí eu falei, pô, mãe, é que qual que é o problema? Eu aprendi um negócio de ação e reação. E aí eu sei que quando eu empurrar o sofá vai me empurrar de volta, né? Eu vou fazer uma força para lá, vai ter uma força para cá, essa força vai cancelar a minha força e o sofá nunca vai sair do lugar, então é impossível empurrar o sofá. Percebeu esse argumento que eu dei? Faz sentido o argumento? Ele não faz, gente. Por quê? Pensa, se eu fiz uma força no sofá, quem sente a minha força é o sofá, tudo bem? Eu não sinto a força que eu fiz no sofá, tudo bem? Quem sente a força é ele. Eu sinto a força que o sofá faz em mim de volta, ele me devolve. Então pensa assim, ó, uma força está no sofá, a outra força está em mim, tudo bem? Se as duas forças fossem no mesmo corpo, aí tudo bem, eu cancelo.
mas não é o caso. E nunca vai ser o caso. Um par ação e reação nunca vai estar no mesmo corpo, beleza? Tá? Então, a não ser que eu analise o interno desse corpo. Aqui eu tenho uma ação e reação aqui dentro, mas aí eu teria que abrir esse corpo em dois e considerar como dois corpos, tá? Então pensa assim, ó, tenho dois corpos, ação e reação estão em corpos diferentes, tudo bem? Então, é aquela ideia, né? Eu já vou dar mais um exemplo aqui. Imagina aquela ideia do... Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma coisa que às vezes aparece na internet, que eles fazem assim, ó. Vamos fazer um caminhão que vai andar para sempre. Então a gente faz assim, ó. A gente pega e bota um ímã aqui no caminhão e bota um imã aqui também, ó. Aí o que vai acontecer? Esse imã aqui vai meio que atrair o caminhão e aí ele vai começar a andar para frente sozinho, só por causa da força do imã. Qual que é o problema, gente? Ó, se eu tivesse um imã separado aqui, ó, tirei o imã, beleza? Então é alguém aqui que está segurando esse imã. Vamos deixar mais para baixo aqui, ó. É alguém que está segurando esse imã e puxando, né? E aí tá atraindo o caminhão. E aí eu tô trazendo o imã com a minha mão. Isso, beleza. Eu vou ter uma força aqui, ó, que puxa o caminhão para cá. Agora, quando eu deixo tudo no mesmo corpo, tá vendo que eu tenho uma haste que une, né, o imã ao caminhão? O que acontece? Esse corpo completo, isso aqui é um corpo só. Ele sente uma força para cá e ele sente uma força para cá. Agora sim, tá? Essas forças, né? Elas são forças internas àquele corpo grande. E aí essas forças, por estarem no mesmo corpo, estão se cancelando. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Quando eu separo, beleza, são dois corpos, aí beleza, eu tenho um corpo que sente, o outro que sente. Quando tá no mesmo corpo, essas forças elas se equilibram. Então, esse caminhão aqui, esse sistema, não daria certo, tá? Esse negócio não sairia do lugar. E lembra, gente, toda vez que você vê aí no Instagram, em qualquer lugar aí, algum motor de movimento que funciona sozinho, que não precisa de nenhuma fonte externa de energia, é furada, tá, gente? Não existe movimento perpétuo, vamos dizer assim, tá bom? Então, gente, tudo bem com ação e reação, tá? Essa é a terceira lei de Newton, ela também vai ser extremamente importante. Toda vez agora que você pensar em uma força, pensa assim, onde está a reação dessa força, tá? Então é só pensar, corpo A e B, B e A. Quando você tem uma mesa num bloco, pensa, pô, a mesa está fazendo uma força no bloco. Onde está a reação dessa força? Está do bloco na mesa, tudo bem? Ó, vou subir aqui para mostrar. Tá vendo que eu fiz uma normal? Essa normal é a força que a mesa faz no bloco. Onde está a reação? A reação está na mesa. Se a mesa faz no bloco, o bloco faz na mesa. É sempre esse vai e vem, tudo bem? Entre dois corpos sempre, tudo bem? Então, gente, essa aula aqui, ela é um pouquinho mais extensa mesmo, tá? Porque ela é de extrema importância. É uma das aulas mais importantes do curso. Então, sempre volte nessa aula, nos princípios aqui que a gente falou, porque as leis de Newton, elas vão ser a base de toda a mecânica, e a mecânica a gente vai trabalhar desde aqui até lá no eletromagnetismo, tudo bem? Então, fixa bem esse conteúdo, continua os estudos e vamos firme para os próximos assuntos. Show de bola?